Olá, está começando mais um programa Sabor com Requinte, o nosso encontro de gastronomia semanal. No programa de hoje, a gente vai fazer no primeiro bloco uma truta com risoto de camarão e molho de mexerica com amêndoas laminadas. Depois eu vou estar recebendo aqui no estúdio a Gil, que é uma cozinheira que faz parte da minha equipe, e ela vai estar ensinando para vocês uma lasanha de berinjela com soja e depois duas sobremesas, uma bombinha, que é uma carolina recheada com doce de leite, com calda de chocolate, e um merengue de morango. Aproveitar que o morango agora está na época, está delicioso, não está ácido. Então o programa está super legal, as receitas estão super bacanas, não perca! Hoje, então, para começar, eu vou dar início pelo risoto de camarão. Esse risoto, a base dele, vocês vão utilizar a mesma técnica para fazer qualquer risoto de qualquer tipo de ingrediente principal. Hoje eu vou estar usando camarão, mas o processo é o mesmo. Então é só substituir, na hora que eu colocar o camarão, outro ingrediente, ou legumes, ou outros frutos do mar, da preferência de vocês. Então aqui pra gente começar, vai ser 2 colheres de sopa de azeite. Uma colher de sopa de cebola picadinha. E agora a gente tem que deixar essa cebola cozinhar até ela ficar bem transparente, para depois poder adicionar o alho. Depois que a cebola estiver transparente, uma colher de chá de alho picado ou espremido. E aí agora a gente vai deixar esse alho cozinhar até ele ficar transparente sem dourar. Por que que não pode dourar? A gente já falei em alguns programas anteriores que a cebola e o alho, quando ele doura e escurece, que ele fica meio pretinho em volta, a borda, ele tende a amargar. Então é por isso que todo molho que vocês forem fazer ou qualquer prato que vá cebola e alho, é importante não deixar mudar a coloração, só deixar ele ficar transparente. Depois a gente vai adicionar mais ou menos umas 150 gramas de arroz arbóreo. Esse arroz é um arroz italiano próprio para risoto. Ele tem um grão menorzinho e ele contém mais amido do que o arroz tipo 1, que é o arroz convencional que a gente usa no dia a dia. Então, a tendência dele, quando a gente mexe, é soltar amido. Quanto mais vocês mexerem, mais cremoso o risoto vai ficar. Então, a gente já disse em outros programas que foi feito risotos de outros ingredientes, de abóbora, de aspargos, que quanto mais mexer, mais gostoso fica. Por isso que não pode ter preguiça, viu, gente? Tem que mexer o tempo todo. Assim, é um prato que é um pouco cansativo quando vai fazer para 10, 15 pessoas, porque demora, né, para ficar pronto. Depois a gente vai adicionar meia taça de vinho branco seco. Se vocês forem fazer um risoto de calabresa ou de radicchio, que é aquela folha roxa, tipo, parece um alface, é uma verdura, mas ele é roxo. E pode usar vinho tinto, que dá uma coloração bonita, combina com o paladar, fica bem legal. Se for usar uma carne de caça desfiada também, ou um cordeiro, ou um veado, ou uma codorna, também pode usar vinho tinto, porque o paladar da carne de caça é mais forte do que dessas carnes tradicionais, que a gente costuma usar em gastronomia. Aí aqui tem que esperar o vinho reduzir é evaporar o álcool e continuar mexendo o tempo todo. Na hora que ele começar a evaporar, a gente vai adicionar caldo de legumes aqui. Esse caldo, ele tem que estar quente para não parar o cozimento do arroz. E agora a gente vai mexer até ele começar a evaporar esse líquido e começar a ficar cremoso. Então demora aqui aproximadamente para essa quantidade de arroz de 15 a 25 minutos. Então a gente pode fazer ele em fogo alto e vocês vão mexendo até ele ficar bem grossinho e mudar a coloração desse líquido. O líquido vai começar a ficar esbranquiçado e vai começar a dar forma para esse risoto para ele poder receber o camarão aqui. Agora já está na textura correta, o grão já não está mais tão duro, já está al dente, para a gente adicionar o camarão. Esse camarão não tem necessidade de temperar ele só está limpo, porque eu vou temperar o risoto, então o camarão já vai pegar tempero junto.
O correto de servir risoto é sempre com líquido, então ele tem que estar molhado e ele tem que estar bem cremoso assim nessa coloração, esbranquiçado. Aí agora eu vou colocar um pouquinho de salsinha, de cebolinha, sal, pimenta do reino. E a gente sabe que o camarão está cozido na hora que ele começa a ficar rosado e ele fica firme. Então, como o cozimento do camarão, da lula é muito rápido, a gente tem que colocar na hora que o risoto já estiver quase pronto, porque senão o camarão ele passa do ponto, ele fica borrachudo e o risoto também fica muito cozido, não fica legal. Então aqui na hora que o camarão começar a ficar rosado, eu vou adicionar o queijo. Aqui eu estou utilizando queijo parmesão. E o queijo é a gosto. Vocês podem colocar, quem gostar de mais queijo, coloca mais. Quem não gostar muito, pode colocar só um pouquinho, só para ajudar dar um pouco de textura, de cremosidade. Então aqui ele já tá pronto. Eu vou desligar para poder fazer a truta. Lembrando que o risoto, ele é um prato que ele deve ser consumido rápido. Então, assim que a gente faz, eu já vou grelhar o peixe e a gente já vai empratar. Na casa de vocês, quem quiser fazer a base do risoto, que é fazer o pré-preparo dele antes de adicionar o ingrediente principal, tirar ele com antecedência, deixar ele esfriar e depois pôr na geladeira, pode fazer essa finalização só na hora. Aí volta para a panela, espera ele ficar bem al dente para adicionar ou o camarão, ou o frango, ou a carne seca, ou algum legumes da preferência de vocês. Então ele tem que ser servido assim que tiver que adicionar o queijo, finalizar o tempero, já tem que servir, porque senão ele passa do ponto, aí não fica gostoso não. Agora o próximo passo vai ser temperar a truta. Eu vou temperar ela só com sal e pimenta do reino. Dos dois lados. Como é muito fininho, não precisa colocar muito tempero, não. Depois eu vou passar ela na farinha de trigo para proteger o peixe, para evitar que ela venha quebrar. Aí a gente tem que virar dos dois lados, passar nessa farinha. E depois o próximo passo é grelhar. O ideal é grelhar em frigideira antiaderente para não ter perigo de quebrar. E uma frigideira reta. Hoje aqui eu vou estar usando essa, ela é côncava, mas na casa de vocês, se vocês tiverem a reta, é melhor para fazer peixe. Ainda mais peixe que é mais longilíneo, igual esse filé de truta aqui. Aí depois que aquecer, eu vou estar grelhando dos dois lados, lembrando que o tempo de cozimento do peixe é muito rápido, principalmente quando o filé é fino, é aproximadamente 8 minutos só. Então deixa uns 4 minutinhos de um lado, vira, deixa 4 minutinhos do outro lado e ele tem que ficar dourado. Esse preparo, se vocês quiserem fazer com abadejo ou com tilápia, também fica muito saboroso, quem não conseguir truta. E agora eu vou dar início ao molho de mexerica, que é super fácil de fazer.